E olha o que forma. Não tem nada a ver. Formou uma estrela do PT, Testão. Os caras vão achar que tu é petista. Porra, sacanagem. Eu nem tinha pensado nisso, cara. É bem capaz. É que eu tava falando de política. O podcast anterior foi sobre política. O cara já fala de esquerda. Quando eu falei esquerda, por isso que eu parei. É por isso que eu parei no meio. Falei, putz, falei esquerda e direita, que os caras é capaz de... Já no mundo louco como tá, né? Então, forma uma coisa que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o que está aqui. Exemplo clássico de complexidade emergente, não tão clássico, mas é muito curioso, é o exemplo do que a gente chama de quorum sensing. Quorum sensing. Quorum sensing é um mecanismo de comunicação química entre micro-organismos. Essas sinalizações químicas entre vários micro-organismos geram uma coisa... Nesse caso era pra ser uma lula, tá? Mas foi o máximo que eu consegui chegar. Pô, aí tu traz o Lula ainda, cara. Tu tá a estrela do PT e deu exemplo Lula. O que acontece? Essa é a lula bobtail. A lula bobtail, ela faz simbiose com uma bactéria chamada Alivibrio fischeri, que a sinalização química excessiva dessas bactérias gera bioluminescência. E faz ela ter um efeito chamado counter-illumination, que é para se esconder de predadores. Então, o quorum sensing, o senso de cor dessas bactérias de ligar na hora que a lula precisa ligar, que a lula bobtail precisa ligar, é um exemplo de complexidade emergente. É uma coisa que emerge da simples sinalização química de diversas bactérias e é um padrão novo em um sistema complexo e caótico. O sistema se ajusta para a bioluminescência. E você não consegue entender como um monte de bactéria que está em simbiose com ela vai gerar... Obviamente que hoje a gente consegue entender, sim, mas pensa quem pegou lá no começo para entender como é que isso funcionava. É uma coisa totalmente absurda. Mais uma vez, aquele neurobiólogo, o Paul Weiss lá, ele dizia, não contém um itinerário, cara. Acontece isso ali, a coisa começa... Aparece aquela estrela lá que ninguém não tá nas outras partes. E o quorum sensing é um grande exemplo, mas, pô, formiga talvez seja o padrão ouro aí para complexidade emergente. Porque as coisas que interagem são completamente simples. Olha o balé dos pássaros, por exemplo, que até hoje a gente não entendeu. Cara, é coesão, separação e alinhamento. São 3 regras simples do voo dos estorninhos, né? O Parisi escreveu sobre isso e continua estudando isso até hoje, no Nobel de Física de 22, eu acho. Ele continua estudando isso até hoje para entender. Cara, uma das hipóteses é até consciência unificada dos pássaros. A outro fala da proteína CRY4 que atua como magnetoreceptor do sonar quântico deles. Enfim, eles estão tendo várias hipóteses porque a gente não conseguiu decifrar ainda completamente o balé dos pássaros, muito embora a gente está muito mais avançado que antigamente. As formigas são um belo exemplo de complexidade emergente. Por quê? Elas criam rotas otimizadas que, cara, olha, os nossos computadores antigos, pelo menos, penavam para fazer. E seguindo regras básicas. Elas simplesmente elas fazem uma coisa chamada estigmergia, que é estigma é marca e ergo esforço. Elas se esforçam para deixar uma marca. Então, as trilhas que vão ficando mais cheirosas, as formigas começam a andar mais. Então, elas sabem que ali é o caminho mais curto para chegar em determinado lugar. E isso serviu para a gente começar a entender o que no problema filosófico, estatístico também. Deixa eu pegar aqui uma caneta. No Salesman... Cadê a caneta isso aqui? Salesman... Cadê a caneta? Salesman Problem. Que é o problema do caixeiro viajante. Sabe do que é isso aí ou não? Não. Cara, o problema do caixeiro viajante, ele é um problema... Cara, eu não estou conseguindo pegar aqui, mas vamos só pensar sobre ele. Existem diversos pontos. Você como vendedor, você precisa passar em todos os pontos da maneira mais otimizada possível. Então, isso é extremamente difícil. Imagine que você tem... eu conheci esse problema como do entregador de pizza. Pode ser. É Salesman Problem. Não tinha sacado. É problema do caixeiro. Acho que em português os caras traduziram como caixeiro viajante, sei lá, uma coisa assim. Entregador de pizza. Pô, tem cada um. Mas é um exemplo, pô. E como é que eu... É um bom exemplo. Não lembro onde é que eu li isso. Então, o que acontece? Quando você tem diversas rotas para se fazer, eles começaram a utilizar formigas virtuais, virtual ants, para resolver esse problema no caixeiro viajante de forma quase 100% otimizada. Porque elas otimizam muito. Porque elas otimizam muito, porque a natureza
Cara, porque uma formiga consegue fazer o que um ser humano não consegue, cara. Então a gente imita a formiga para tentar resolver um problema extremamente complexo. Por exemplo, uma formiga não vai fazer isso, cara. Uma formiga não vai fazer isso. 10 formigas não vai fazer isso. 1 milhão de formigas, você já tem um sistema completamente organizado. Vida, por exemplo, até com pinzeiro, é assim, com pinzeiro, cara, tem até colônia de fungo dentro, cara. Tem cupinzeiro de 2 metros. É uma coisa sinistra, é tudo extremamente arejado, na temperatura ideal. Então, uma formiga não vai fazer isso sozinha. Mas a reunião delas faz emergir uma complexidade que é essa sabedoria resolver esses problemas complexos. Um exemplo de complexidade emergente também que pode ser citado é o Wisdom of the Crowd, a sabedoria da multidão, que foi primeira vez desenhada em 1907 por uma figura controversa na história chamada Francis Galton, né? O cara que cunhou o termo eugenia aí, né? Não sei para que fins, eu nunca estudei ele a fundo, mas em 1907 ele escreveu um artigo chamado Vox Populi. O que aconteceu? Em uma feira de gado, acho que era gado, várias pessoas, a pessoa que acertava o peso exato do gado, daquele boi em particular, ganhava ele. E os fazendeiros começaram a chutar. Nenhum acertou. O Francis Galton pegou, ele é muito amigo do Darwin, né? Acho que era primo dele, mas ele teve uma amizade com o Darwin também. Ele pegou todos os chutes e fez a média. A média era o mais próximo, acho que errou por 30 gramas, uma coisa assim, errou o peso, mas o mais próximo era a junção de todos os chutes de todas as pessoas que estavam lá. Então, o Wisdom of the Crowd, a Wikipedia é um bom exemplo de Wisdom of the Crowd, sabedoria da multidão, porque veja como frente até a Enciclopédia Britânica, em 2005, colocaram a Wikipedia foi superior. Em 2012, Oxford fez outro estudo tentando colocar a Wikipedia contra outros escritos científicos, a Wikipedia foi superior. Ela é um exemplo de sabedoria da multidão que se regula de baixo para cima, sistema bottom-up. Então, o que emerge, cara, de uma coisa totalmente simples, como a interação de seres humanos e tudo mais. Cara, o peso do boi, do Galton ali no Vox Populi, a Wikipedia, tem também os golpes num campeonato de jiu-jitsu. Tem sério? estatísticas mostrando que são basicamente os mesmos. Então, são muitos indivíduos bottom-up, né? Sim. Que eles que consolidam o que é o mais adequado. Que massa, cara. Em vez de um cara falar que esse é o certo. Massa. Você vê as estatísticas de golpe no campeonato de jiu-jitsu, é muito parecido sempre. É um exemplo bom de Wisdom of the Crowd. Cara, e é curioso pensar, cara, que o controle de qualidade, enfim, da Wikipedia é fantástico de pensar. Quando colocaram ela frente a outros escritos As avaliações do Uber. É o cara Uber que também? dá nota, né? Sim. Teoricamente, o melhor Uber é aquele que a população elegeu como melhor, sei lá. Aí tu pode falar pra mim assim, por que isso não funciona na política, Teston? Pois é. Porque o objetivo não é comum. Quando você precisa ter para Wisdom of the Crowd, você precisa ter objetivo comum. Porque olha só, o que é votar no Uber? É uma interação simples. O que é um golpe de jiu-jitsu? Para um cara que luta jiu-jitsu é uma coisa simples. O neurônio de uma mosca e o neurônio do ser humano, eles são parecidos. Na forma, né? Se eu for pegar um cara que não entende, não é um expert nisso, não vai saber diferenciar o neurônio de uma mosca para o neurônio do ser humano. Não tem nada de especial. Mas a quantidade de interações, a massiva interação de estruturas simples, elas geram essa complexidade, que no caso pode dar luz à consciência, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então a quantidade de interações gera a qualidade nesse sistema. Então, cara, nós pensamos isso num plano linear. Olha isso aqui. Aqui embaixo a gente tem os átomos, vamos colocar átomos, aqui é o reducionismo, cada vez mais para baixo, né? Então você tem uma auto-organização de átomo para célula, cada célula contém cerca de 1 trilhão de átomos. Átomos interagindo e formando padrões. Cada célula tem 1 trilhão de átomos. Então você tem quantas células aqui para colocar tecido. Então você tem mais um salto de auto-organização. Então você tem mais um salto para órgão. Você tem mais um salto para sistema. Aqui você tem a emergência que é a vida. E você tem o ambiente aqui agindo, a subjetividade agindo também.
Então pensa a complexidade que é a subjetividade de uma pessoa. Ô Teston, mas o Sapolsky no Determinate, ele rejeita o argumento de que o livre-arbítrio surge da complexidade emergente, né? Não sei se você lembra. Cara, eu me pautei bastante coisa no Sapolsky aqui, a gente pode chegar depois para fazer o fechamento, que é bem... Tá. Porque olha só, uma coisa que o Sapolsky fala bastante é que as características hereditárias que você analisa somente num sistema, elas são nulas. Não, sim. Tipo, sim. é uma coisa totalmente... Enfim, a complexidade emergente, ela não dá o livre-arbítrio... Já vamos adiantar, então. Ela não dá o livre-arbítrio na hipótese do Sapolsky, porque continua seguindo leis determinadas. Isso, exatamente. Isso. Não tem problema. É isso mesmo. O caos é, como a gente falou lá atrás, por isso que a gente trouxe. O caos é determinístico probabilístico. Não é porque... Mas no caso, então, o Sapolsky não rejeita a existência da complexidade emergente como um fenômeno... Não, ele advoga a favor, inclusive. Isso, só que ele continua falando que a complexidade emergente é determinada. Sim, é determinístico. O caos, enfim, o sistema complexo, a auto-organização, segue leis determinadas. Mas isso não significa aleatoriedade. Entendi. Não significa aleatoriedade, não significa que nada vem do nada. Ele usa uma frase, 2 vezes o Sapolsky usa uma frase sem citar de quem é, mas é do Parmênides. Eu acho que ele simplesmente ele intuiu essa frase, que nada vem do nada. Ex nihilo nihil fit. Ele coloca no livro essas 2 frases para mostrar justamente isso, que tem um link, sei lá, que vai para trás até, sei lá, jogar lá na primeira vez que uma célula eucariótica fez simbiose, a teoria endossimbiótica, por exemplo, que para originar a vida, ou antes até o Big Bang, enfim. Então, sempre vai estar ligado. Então, tudo é determinístico no universo, mas a nossa capacidade é limitada para entender isso. Porque, porra, pensa você entender, cara, cada salto que dá aqui. Cada salto que dá aqui. Mas não, isso, eu ignorar isso aqui, quer dizer que isso não acontece? Reduzir. O reduzir serve para entender melhor. Mas se eu reduzir isso aqui, vai